Evangelho de Lucas, capítulo 13. Vamos lá. Todos acharam? Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 1 em diante, a palavra de Deus diz assim: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho, pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, ele põe estrume, e se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Até aqui a leitura da palavra de Deus, e louvado seja Deus pela sua palavra. Na verdade, percorrendo as redes sociais, eu cheguei de férias sem ser a semana passada, né? E lá na praia eu estava sem internet, nada, estava isolado, só pensando em mar e passeando, e essas coisas, né, que nós fazemos na praia. E aí estava lá, e quando voltei comecei a assistir jornal, vou voltar para o mundo, né, ver o que está acontecendo. E comecei a perceber nas redes sociais, a primeira postagem foi do Hernan, se encontra aí presente, com uma mensagem de consternação àquelas pessoas que tiveram seus entes queridos com algum problema numa cidade do Rio Grande do Sul. E eu comecei a prestar atenção e as pessoas começaram a me perguntar. Logo então, no domingo, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, logo eu percebi que a tragédia era uma tragédia, era grande a coisa, né? Não era alguma coisa, uma tragédia também pessoal, grande, né? Mas era uma tragédia que envolvia um número considerável de pessoas. E eu esperei, então, para passar aí uma semana para ver o que as pessoas iam dizer, como é que seria a opinião das pessoas sobre o assunto, as reportagens, as entrevistas, né? Para então eu me manifestar. Por que eu vou me manifestar nessa noite? Não porque eu quero me utilizar de qualquer tipo de tragédia humana para poder ter assunto para pregar, até porque na história já tem bastante para poder a gente ter assunto para pregar, né? E nem porque essas tragédias não nos trazem dor não semelhante àquelas pessoas que diretamente estão vivendo sobre elas, mas porque algumas pessoas me perguntaram, e outras aí estão se questionando, onde é que fica Deus na história? Aos críticos de plantão, né? Aos críticos de plantão eles se perguntam sobre Deus, porque na verdade existiria uma suposta contradição em Deus. Uma contradição porque se Deus existe e ele for bom, ele não pode ser onipotente, né? Porque se Deus é bom e ele quer o bem, porque todo mundo que é bom quer o bem de todo mundo, não é isso? E ele teria todas as condições, não pode ser. Então Deus, se ele é bom, ele não pode ser onipotente porque a tragédia aconteceu. Ou, se Deus é onipotente, ele não pode ser bom, porque se Deus é onipotente, como os cristãos dizem que ele é, e portanto ele teria todas as condições para evitar uma tragédia como essa, ele não pode ser bom, porque se ele é onipotente, então ele só pode ser mal porque a tragédia aconteceu. Então, para os críticos de plantão, existiria uma suposta contradição na pessoa de Deus. Por conta disso, então, eu fiquei esperando aí as pessoas mais exaltadas a falarem e a colocarem questões que são falaciosas como essa, né? Haja vista que certamente, se perguntando de outras formas, existe outras respostas para nós entendermos onde é que está Deus em circunstâncias como essa. E me lembrei desse texto de Lucas capítulo 3, que fala de uma tragédia, né? Que fala num contexto de sinais. E resolvi então trazer a vida de cada um de nós para mostrar que a vinda de Jesus Cristo traz grandes desafios, que é o maior sinal da história, e todos nós temos um grande problema com sinais, essa que é a verdade. Eu poderia começar perguntando para vocês, o que é que vocês fariam quando aqueles que são pais e têm crianças pequenas, como Sidney, né, e muitos outros aí, tem bebês, né, especificamente bebês,
o que é que vocês fazem? O que é que nós, quando tínhamos os nossos filhos bebês, fazíamos? Ou quando nós éramos bebês, o que é que os nossos pais faziam antes de sair de casa? Nossa, você enxerga, você tenta interpretar um monte de coisa. Não dá para simplesmente você pegar e sair. Você vai jantar, você pergunta onde é que você vai jantar, que hora você vai voltar, que roupa você vai levar, se tem fralda suficiente, se o tempo está quente, se está frio. Nas dúvidas você leva roupa de calor e de frio. Na de meia estação você pergunta um monte de coisa. Porque aquela situação exige de você uma reflexão como essa. Na verdade, eu poderia perguntar o que é que nós fazemos em relação aos sinais de trânsito. Por exemplo, quando nós andamos na rodovia, 100, 120, 130, para ser polidamente correto, eu tenho que dizer 110, né? Mas todos nós sabemos que andamos um pouquinho mais, mas andando na estrada você tem que se tomar cuidado. Mas já imaginou você passar 110 numa placa dentro da cidade que diz, cuidado escola? Quando você vê uma placa como essa, o que é que você faz? O que é que uma pessoa em sã consciência deveria fazer? Quando nós enxergamos a placa, cuidado escola, passar 120 por hora na frente daquela escola, você acha que isso seria responsável? Ou talvez eu perguntaria a você, quando você tem a oportunidade de ir na praia, não sei aqui se alguém aqui não conhece o mar, mas eu vou pressupor aqui que todos nós conhecemos. E quando você vai no mar, em algumas praias, você tem lá, cuidado perigo. Quando você olha aquela placa, cuidado perigo, você pega o seu filho pequeno, Augustus de Raíssa, e diz, vai filho, Deus te abençoe, pula aí porque essa praia é maravilhosa, não tem problema. É assim que você faz? Será que seria responsável da nossa parte tratar os nossos filhos quando nós olhamos estes sinais que alertam a vida de cada um de nós para atitudes que esperamos que devam ser tomadas à medida que todos nós interpretamos diretamente estes sinais? Nós, na verdade, temos problemas com sinais. Se não tivéssemos, não existiria atropelamento perto de escola. Ou talvez não existiria na caminhada que eu estava fazendo na praia, o camarada que logo de manhã cedo, né, não observou nem os sinais, além de não observar os sinais, tomou a manguaçada toda lá, e foi lá e está lá o pessoal tentando salvar o cara. E eu olhei a velocidade com que os caras iam salvar o camarada, falei, meu amigo, até esse bombeiro chegar lá, o cara bebeu, o mar no mínimo vai diminuir alguns centímetros, não é possível. Porque ele não presta atenção nos sinais, a gente fica até bravo. O camarada lá, manguaçado, está lá, quem mandou ir para lá? Já viu que é perigo, tomou a manguaça, não vai. E aí a gente fica, não, dá uma abraçada mais devagar, não precisa ser tão rápido assim, que é para ver se o cara aprende. A próxima vez que ele vê o sinal, ele não faz isso. Não é assim? É assim, você pode não falar, mas você pensa. Não é porque eu estou, né, entrando na sua mente assim, né, tenho tanto poder para entrar na sua mente, não. É porque está estatelado. Se você pensa, eles dão uma risadinha. É isso aí, ó, todo mundo. Tem isso. Nós temos um problema com sinais. Nós participamos de um sinal da mesa aqui. Mas nem todo mundo consegue entender a relevância e a importância desses sinais. Então o ponto é que Jesus começa a falar o grande sinal, quando ele começa a dizer no verso 56 do capítulo 12, hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir essa época. Que época é essa que Jesus está dizendo? É a época em que ele chegou. É a época de 400 anos de silêncio. É a época em que quando Jesus se manifesta, ressuscitando, o filho da viúva de Naim, a pessoa, graças a Deus, Deus ouviu as nossas orações, Deus finalmente parece que se importa conosco, Deus se manifestou na história, Deus fez alguma coisa pela vida de cada um de nós. Interpretavam as pessoas do lado de cá, porque imaginavam que 400 anos de silêncio seria necessariamente interpretado pela vida das pessoas como uma indiferença da parte de Deus à vida de cada uma delas. Finalmente há um profeta no nosso meio. Esse sinal que no capítulo 6 o pastor Marcos leu, que logo antes de ele entrar naquelas questões lá no Evangelho de João, ele mostra que ele havia multiplicado os pães e os peixes, ele havia andado sobre as águas, e as pessoas logo depois destes sinais, elas ainda estão se perguntando que pão é esse que Jesus tem para dar para a vida de cada um de nós, que carne é essa que nós devemos comer da parte de Jesus Cristo. Eles não estão entendendo os sinais, porque nós temos dificuldade de interpretar realmente o significado dos sinais. Por inferência, poderia dizer que os sinais, ou o sinal da vinda de Jesus Cristo, essa tragédia da história, ela mostra a vida de cada um de nós, as nossas fragilidades. Porque Jesus Cristo vai dizer lá no verso 3, no verso 2 e no verso 3, que esse nexo causal que as pessoas queriam fazer no coração delas entre se aconteceu uma desgraça, é porque elas merecem ser um pecadora. Sabe mais ou menos aquele negócio que a gente começa a andar com a vida das pessoas e o camarada diz, como é que vai a vida? Perdi o emprego.
Como é que vai a vida? Ih, meu filho adoeceu. Como é que vai a vida? Minha sogra morreu. Poderia ser sogro também, né? Meu sogro morreu. Como é que vai a vida? Ih, tô mal, não tô enxergando bem. Põe um sal grosso aí, não é possível? Tudo que é desgraça acontece com você, tem alguma coisa por trás. É a mesma interpretação que as pessoas, os amigos de Jó, fizeram em relação à desgraça que sucessivamente se deu sobre a vida dele. Quando alguma coisa é muito intensa sobre a vida das pessoas, imediatamente o que nós queremos pensar é de nexo causal. Alguma coisa existe, você fez para merecer. E Jesus Cristo começa a demonstrar que esse tipo de raciocínio na vida de cada um de nós, ele não necessariamente é válido. Ele, porém, em verso 2, lhes disse Jesus: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas. Que coisa? Que Pilatos foi lá, uma coisa que sabia que judeu não gosta de carne e porco, naquela circunstância da lei cerimonial, ele pegou, rasgou porco e esfregou lá no meio do sacrifício, e aí foi uma ofensa à vida daquelas pessoas. Ele disse: está pensando que só porque isso aconteceu com a vida dos judeus, eles são mais pecadores? Eles são piores? Eles são mais culpados? Existe um problema na vida deles? Isso não é verdade, é uma fragilidade que existe na vida deles, como também existe na nossa vida. Eu já vou entrar nesse ponto. Verso 3 ele diz: não eram, vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E aí o verso 4, que é por inferência, né, embora ele trate do assunto: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém. Não eram. Não dá para estabelecer um nexo causal quando uma tragédia acontece. Não dá para, embora esse nexo causal ele exista, nós aqui do lado de cá não sabemos qual é, esse que é o ponto. Mas diretamente o que nós podemos interpretar é que existe uma fragilidade humana, e que o ser humano não tem controle sobre a manutenção da sua própria vida. E que quando as tragédias acontecem, nós começamos a perceber que nós não somos tão duradouros como nós gostaríamos de ser. Que nós não temos tanto controle sobre a nossa saúde, ou sobre a nossa própria vida, ou a vida de pessoas que estão ao nosso redor, ou sobre a vida de nossos entes queridos, como aqueles camaradas, que muitos deles saíram e voltaram, e resgataram a vida de muita gente, mas muita gente morreu tentando resgatar, e muita gente não conseguiu resgatar todo mundo que tentava resgatar, porque teve gente que morre, não tem jeito. Você pode ser fortão, você pode ser malhado, você pode ter todas as condições físicas do momento, mas quando a morte se estabelece, ela estabelece na sua vida, porque quem dirige a história é Deus, e quem permite com que as coisas aconteçam é Deus, e nós não temos controle sobre as decisões de Deus. Então, quando as circunstâncias de tragédia, de circunstâncias absolutamente devastadoras sobre a vida dos seres humanos acontecem, nós precisamos aprender a entender que a nossa vida não se vai simplesmente por uma questão de cronologia. Quando nós estivermos mais velhos, com 50, 60 anos, então a minha vida vai se esvair de mim. Não. Pode baixar só um pouquinho para o pessoal, porque senão eu vou me empolgar aqui, né? Estou voltando de férias. Vamos lá. E é só um pouquinho. Senão fica muito agudo aí, daqui a pouco você não... Eu quero que você ouça o que eu estou te falando. Porque isso tem a ver com você. Isso tem a ver comigo. Significa que se nós somos pessoas frágeis, significa que se há uma fragilidade, que tragédias como essa são esfregadas na nossa cara, e que apesar de quem é a culpa, quem é a responsabilidade, é do bombeiro, é do dono da boate, é da prefeitura, é das pessoas que estão lá mas não deveriam estar, e a gente começa a elucubrar, menos a entender que nós somos pessoas frágeis. E que as decisões, portanto, da nossa vida começam a se colocar no entorno de questões absolutamente importantes. Nós precisamos prestar atenção quais são as decisões que nós tomamos na vida, porque nós não sabemos quantos dias eu e você teremos para continuarmos a levar adiante os planos que eu e você fazemos diante de Deus, ou não, ou diante de nós mesmos. Porque eu não sei qual é a sua postura, ou a postura de todos nós em relação a Deus. Eu sei qual é a minha, e sei qual é alguns de nós, mas não posso dizer sobre todos nós, e nem posso dizer sobre quem estava lá. O que eu posso dizer é que quando essa torre desabou sobre 18 pessoas na torre de Siloé, e aí nós ficamos num dilema ético, deveremos chorar mais por estas pessoas, porque mais de 18 pessoas morreram, mais de 200 pessoas morreram, ou devemos chorar menos por estas pessoas, porque apenas 18 pessoas morreram? Na verdade, nós devemos chorar quanto? 18 pessoas morreram, e lá 200 pessoas não morreram. Qual que é a maior tragédia? E eu quero que a sua resposta não seja dada a mim. Eu quero que a sua resposta seja dada à família destas pessoas que morreram.
Você diga lá para os parentes das mais de 200 pessoas que morreram que aquela tragédia é muito maior do que essas 18 pessoas. E encontra essas 18 famílias ali, os familiares dessas 18 pessoas que morreram, e diga, essa tragédia foi menor, então eu vou chorar menos pela sua vida. E se for só um que morrer, a gente nem chora, porque foi só uma que morreu. Afinal de contas, é muito pequena a tragédia. Então, quando se trata da vida do ser humano, tanto faz morrer 1 ou 1 milhão, é tragédia igual. E, portanto, eu queria pensar qual é a postura que eu e você tomamos diante da maior tragédia, ou você acha que qual foi a tragédia que dividiu a história? Foi dessas mais de 200 pessoas que morreram? Foi de mais dessas 18 pessoas que morreram na Torre de Siloé? Ou foi sobre a vida de Jesus Cristo que dividiu a história em antes e depois dele? Qual é a maior tragédia? É aquela da vida dessas pessoas que não traz diretamente nenhum benefício eterno sobre a vida de cada um de nós, ou sobre a vida de Jesus Cristo, que consegue trazer uma manutenção sobre a nossa vida eternamente. Qual é que é a maior tragédia? Qual é que é a maior tragédia quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo e descaradamente, diretamente, ele não fez nada, legalmente, absolutamente nada para merecer a intensidade dos castigos que ele mereceu. E mais, qual é que é a maior tragédia? Essas pessoas que no máximo, se elas tivessem alguma culpa para merecer aquilo, foram elas pagando por aquilo que elas fizeram. Agora, Cristo pagou por uma coisa que ele não fez, e ainda por cima pagou por uma coisa que nós fizemos. Então, qual é a tragédia maior que existe? Dos 18 da Torre de Siloé, dos mais de 200 no Rio Grande do Sul, sobre a vida de Jesus Cristo que dividiu a história, e ainda pode fazer alguma coisa por você e por mim, já que esses mais de 200 pessoas e essas 18 pessoas que morreram não podem fazer absolutamente nada por nenhum de nós. É uma boa pergunta. E que no mínimo mostra, quando estas pessoas morrem em grande quantidade, que são mortes evitáveis, mostra a vida de cada um de nós, como nós somos pessoas frágeis. Isso poderia ter acontecido lá, poderia ter acontecido na igreja, como aconteceu em São Paulo, não aconteceu? Numa igreja lá, onde o pessoal estava na igreja, cultuando a Deus, desabou o teto da igreja, e aí? Morreu. Tá tudo certo aí, né? Não tem nada aí, beleza. Vamos ficar esperto, né? Mas se é tragédia, irmão, mostra que as nossas decisões e a minha palavra são aos procrastinadores de plantão. A minha palavra, como disse o pastor Marcos, embora ele não soubesse do que eu ia falar, são sobre você, aqueles que gostam de adiar as suas decisões. Aqueles que talvez, como muitas daquelas pessoas que estavam lá, muitas vezes estavam fazendo planos e sonhos e diziam, não, eu vou deixar para o dia de amanhã porque afinal de contas eu tenho 25 anos, 30, 35, 32, eu tenho tempo na minha vida, eu tenho tempo na história, e nem sequer nenhum daqueles imaginou, penso eu, no seu coração que algum dia morreria, não de acidente, não de decepação de algum órgão seu, mas morreria de asfixia juntamente com um monte de gente numa boate se divertindo. Você já parou para pensar como é que você vai morrer? Porque você vai morrer, não tem jeito, eu também. Eu gostaria muito de morrer como morreu, não sei se é Merique, Hickley, não sei, deve ser Merique, lá em Rondônia. A velhinha disse lá para o marido, dois velhinhos, a velhinha disse, venho, diga para nossas filhas lá que eu estou indo para o céu, tá? Tchau. Pegou, fechou os olhos e morreu. Beleza, que morte maravilhosa é essa, que coisa linda. Você já pensou como é que você vai morrer? Nenhum de nós gosta, nem pensa, nem falar, é bom nem falar, né? É bom nem falar, porque vai que acontece, a gente corre disso. Mas é bem na verdade que nós não temos controle sobre nós mesmos. É bem na verdade que todos nós podemos afirmar que nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos. E quando nós olhamos tragédias como essa da história e daqueles dos quais desabou a Torre de Siloé sobre 18 pessoas, nós podemos perceber que tanto em uma quanto em outra, nenhum deles imaginou que morreria dessa circunstância, ou como em Guarapuava, quando uma pessoa estava andando na rua e o vento bateu e o muro caiu sobre a vida de uma guria de 17 anos, ela morreu. Dá para acreditar um negócio desse? Você vai dizer, vai ser azarado assim em outro lugar. Quem é que acredita em sorte e em azar, irmão? Então eu gostaria de perguntar a vida de cada um de nós que faz planos, quantos planos nós fizemos que nós deixamos ao léu da história? Quantos planos nós tomamos, quantas decisões nós colocamos diante de Deus no ano passado e que nós dizemos, amanhã eu vou levar a sério aquilo que eu estou levando, e nós deixamos para lá. E aí a minha pergunta é para cada um de nós. O tempo que nós precisamos resolver, levar adiante as nossas decisões, se chama hoje. E se você tem alguma decisão a ser tomada diante de Deus, eu espero que você tome no dia de hoje. E aí minha palavra não é só aqueles que não fizeram ainda pública a profissão de fé. Qual é o valor que você dá a isso? Eu estou dizendo para você que é alguma coisa importante.
Agora, o valor mesmo que você dá isso, você pode dar o valor que você quiser, porque em última instância você vai ter que responder sobre essa sua resposta que você dá ao valor da profissão de fé é para Deus, não é para mim. Aí depois toda essa argumentação que você está levantando de repente no seu coração, como diz Isaías 1,18, vinde depois e arrazoemos, Deus mesmo diz, traga as suas razões, e Ele vai chamar você no último dia e vai dizer, traga as suas razões, qual é? Você achava que eu não existia? Você achava que não era possível de ser conhecido? Você achava que você num dia não ia comparecer diante da minha presença? Você achava que ia trazer o pastor João Geraldo para advogar sobre você? Ele não é seu advogado, porque eu saiba, advogado é Jesus Cristo, só tem um. Então fala, qual é a razão que você quer que eu devo deixar você entrar no céu? Você acha que você era membro da igreja? Você acha que frequentou o culto? Qual que era a razão? Por que você acha que você era uma pessoa boa, como muitas pessoas erroneamente ainda insistem em dizer como uma espécie de lavagem cerebral nos dias de hoje, tentando passar erroneamente a vida das pessoas que nós somos pessoas boas, que nós não fizemos nada de errado, que eu não tenho por que me chegar diante de Deus e encarar aquilo que Ele tem para a vida de cada um de nós, porque afinal de contas eu não mato, não roubo, não fumo. E aí tudo isso que nós sabemos que afinal de contas Adão e Eva não existiam. Então fala para Deus agora na presença dele, por que você acha? Por que você não fez a profissão de fé? Por que você não obedeceu do jeito que você deveria ter obedecido? Por que você não fez aquilo que insistentemente, domingo após domingo, e muito pior nós, que ouvimos a palavra de Deus domingo após domingo, e nos dizemos cristãos e que vamos para o céu, e Deus vai perguntar a vida de cada um de nós. Por que você não fez no dia em que eu dei a oportunidade para você saber, sabendo você que você não tinha controle sobre a sua vida, e que as decisões que você deveria tomar e trabalhar, e vamos embora para ontem, é para o dia de hoje, não é para o dia de amanhã, porque eu nem sei se eu tenho o prazer de desfrutar do dia de amanhã. Então eu vou diante de Deus, na presença de Deus, no dia de hoje, fazer tudo aquilo que Ele tem dado força à vida de cada um de nós para realizar. Então o ano de 2013 deveria ser um ano de compromisso, deveria ser um ano de trabalho, deveria ser um ano de colocar a mão na massa, deveria ser um ano de levar mais a sério não só a palavra de Deus, mas a nossa palavra. Deveria ser um ano para sair da moita, sair do lugar. Deveria ser um ano de tomar decisão, de entender o privilégio que eu e você temos para nos colocarmos diante de Deus, ainda com os dias que nós nem sabemos quantos são, mas eu sei que eu tenho hoje, então eu vou trabalhar hoje, eu tenho amanhã e vou trabalhar amanhã, e assim sucessivamente a gente trabalha no dia de hoje como se o dia de hoje fosse na verdade o último dia. Aí quem sabe a nossa postura diante da oração seria diferente, diante da leitura seria diferente, diante dos filhos seria diferente, diante da igreja seria diferente, diante da família seria diferente, diante do mundo seria diferente, diante da sociedade seria diferente, diante de Deus seria diferente. Porque a gente não sabe quantos dias Deus nos dá o privilégio de vivermos nos dias de hoje. Então essas tragédias devem demonstrar a vida de cada um de nós. Quando eu olhei a tragédia de lá, eu dizia, eu estou vivo, vamos embora. Vamos trabalhar, meu amigo, vamos fazer, vamos lá consolar, vamos lá dirigir, vamos colocar pessoas para aconselhar, vamos colocar pessoas para ajudar, mas tem coisa para fazer, tem mais gente que precisa ser avisada, tem mais gente que precisa ser compartilhada, tem gente que eu preciso aconselhar, tem pessoas que eu preciso dizer, tem palavras que precisam ser pregadas, eu tenho coisa para fazer, eu ainda tenho saúde, eu ainda tenho boca, eu ainda tenho os olhos, vamos lá, os compromissos que eu fiz, eu vou levantar, arregaçar a mão da manga, e se Deus ainda me deixou com vida, é porque Ele ainda está me dando a oportunidade de levar a cabo todos os compromissos que Ele mesmo tem colocado também no seu coração. Então vamos embora trabalhar, não é tempo para parar, não é tempo para ficar observando, não é tempo para dizer, não, para o dia de amanhã eu vou pensar, amanhã eu penso, amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, amanhã é profissão de fé, amanhã eu obedeço, tudo é para o dia de amanhã. Está parecendo gente que precisa fazer regime e de segunda-feira eu faço. É para ontem, irmão. A gente nem sabe se amanhã vai estar lá para poder comer o almoço que a gente está tanto querendo comer, come a janta de hoje, o sonho, que eu sei que tem, ou o meu eu já encomendei. Se você não encomendou o seu, você come o que você tiver de sobremesa, mas deixa o meu lá guardado. Pensa hoje, irmão, pensa hoje. E a minha palavra então é para você, se sua vida fosse recolhida hoje, o que é que você não fez, que você acha que você deveria ter feito? Essas tragédias mostram para mim que, vamos fazer. Então, para mim, eu olho para o Rio Grande do Sul e digo, vou botar as barbas de molho porque foram eles, mas podia ter sido eu. Nessa viagem, andando, você quer que eu conte aqui N possibilidades das pessoas morrerem? Tem muitas. E poderia ter sido eu ou poderia ter sido você.